Dinamarca, um dos 3 países que compõem a Escandinávia. O país de origem do Lego, de uma escala de temperatura que ninguém mais usa, mas foi um passo científico importante, e Mads Mikkelsen. E agora, o país de destino de 5 amigos, que decidiram que o melhor momento para viajar para Dinamarca seria no inverno. Para Dinamarca. Demonstrando que, como ficará cada vez mais claro ao longo desta série, bom senso não é o forte deles. Onde estamos? Loja de chocolate, Qual delas? que é aquela Copenhague. Aí a gente vai comprar aqui uma em Abenta e voltar. E aparentemente Samantha, pela demora, tá fabricando um chocolatinho também. É, ela tá fabricando a em Abenta que a gente vai levar pro Brasil, pelo visto. Mas a gente é paciente com a nossa amiga, a gente espera. Seja bem-vindo a Luz 5 Dinamarca. Fazer assim? O que foi aí, Bruno? Que pariu! Você comprou um item errado, amigo? Comprei uma água! E você, Comprei errado! você queria o que, cara? Aí, tô vendendo uma água, quer? Custa só 25 reais. O que tu queria? Um energético. O que mais? Aqui, eu botei 26 era o preço, né? Moleque, mas é uma água de ouro. Água Dor. Ou então é água daquele hospital, Copa Dor. Eu já gastei 78. Tá gritando, cara, calma. Bolado. Eu já gastei 78. Eu gosto da moeda daqui. Não tem como saber quanto custa nada. Não faço a mínima ideia de quanto que é isso. A gente decora a cotação do dólar, a gente decora a cotação do euro, mas você não sabe quanto custa. E é água com gás. Falou que deu. Gás. Ou como diriam aqui na Copenhaga. Danskven. É mais fácil do que parece. As línguas escandinavas têm muito em comum com a língua inglesa, já que ambas vêm dos antigos povos germânicos, alguns dos quais foram para as Ilhas Britânicas no século V. Isso foi após o período de ocupação romana, então já era tudo uma salada de latim britânico e línguas celtas. Aí no século VIII vieram os vikings, fazer amizade, trocar dicas de crochê, sacanagem, eles mataram gente pra cacete, colonizaram partes e miscigenaram. A influência da colonização germânica desde o século V foi tão forte que os dias da semana em inglês são de origem germânica. Thursday, por exemplo, vem de Thorsday, dia de Thor. Danskven é água com gás, mas significa literalmente água dinamarquesa, e nem os dinamarqueses sabem com certeza o motivo disso. E nessa foram 104. Agora deu certo? Caso não saiba, a coroa dinamarquesa era um pouquinho menos valorizada que real. Então eu gastei pelo menos 100 reais. É, mas tipo isso, Ah, impossível. Ele que tá falando. Impossível. Ela é menos valorizada. Não, mas eu não vi exatamente qual é a cotação. Não, mas é impossível ter custado 100 reais uma garrafa d'água e um Red Bull. Realidade, 142 reais, né? Em breve a gente descobre. A gente tá no aeroporto de Copenhague, a gente tá no Graal, não. Gente, o áudio tá ruim, mas vai melhorar. Calma. É porque a gente ainda não colocou as lapelas bonitinho, tá só com essa captação de áudio ambiente. Vai melhorar, eu prometo, tá? O Luz 5 tá bem melhor dessa vez. Vitor, Tá melhor. cabelo. Não. Ok. O Felipe é um vagabundo, cara. Não leva a mala dele. A conclusão é: carrinho de aeroporto de mercado é uma merda em qualquer lugar. Chegamos, olha a Gabi aí. E aí? Tudo bom? Como é que você tá aqui? Tudo jóia, né? Aí, Vitor, já foi recebido assim no aeroporto? Não. Emocionado? Não. Ok. Saindo no frio. Então não. Ah, tá sim. Parecia, mas tá bem de boa. É, Ó, de casaco. dá pra ver? Deixa eu ver, faz daqui. Dá. Você tá de casaco. A gente já se dividiu aqui porque eu tô num hotel e o pessoal tá num hotel do lado. E aí o hotel que eu tô mandou um carro pra me pegar. Eu não sabia disso. Então a gente deu uma divididola ali na galera. Mas dá tudo certo, a gente vai se encontrar lá. Bruno, por que eu tô carregando tua coisa pesada por p***? Pô, cara, achei que você tava me fazendo um favor. Ô, Felipe, Oi. eu tô suando na Dinamarca, isso é um problema? Você tá suando? Eu tô. Ah, não é possível, cara. Gente, sério. Como isso é possível? Rapaz, eu falei que eu sinto calor, cara, eu te avisei.
Meu Deus do céu. Cara, sai muita fumaça da boca aqui. Eu tô me sentindo um fumante de vape. Vai, Felipe. Eu não tô conseguindo encaixar essa merda. Claro, tava tentando enfiar no buraco errado. Eu tô confuso sobre a língua pra falar aqui. Eu fui agradecer o cara, eu falei merci, não sei porquê. Porque a gente acabou de sair de Paris, né? Sim, aí eu não sei como é que agradece aqui as coisas. E o melhor foi o Pacini agradecendo. O cara ajeitou o banco, o Pacini virou pra ele e falou: valeu, guerreiro, você é pica, hein? E aí ele perguntou da janela, foi show de bola e ele Beleza, show de bola. How do you say thank you in Danish? Is it Danish you say? Yes, Danish, and you say tak, T-A-K. Tak. What? Take. Tak. Like take, you say Tak, just tak, tak. T-A-K. Yes, Tak. Tak. Oh, it's easy. Tak. E temos aqui o novo recorde mundial de maior demora para entender uma palavra de 3 letras, mesmo após ser soletrada e pronunciada exatamente como se escreve. Aplausos, por favor. Aprendemos a primeira palavra em dinamarquês. Vocês falam inglês, então tecnicamente vocês já sabiam palavras que são a mesma coisa em ambas as línguas. Tac no dinamarquês, Eu hein? tô muito bolado, porque você olha, você acha que é parecido com o alemão, e não tem nada a ver. Então, eu me sinto como se eu tivesse esquecido o português no Brasil, Entendi. entendeu? Sorry. Hã? We just grab the seatbelt and put it here behind Ok. Tem que botar o cinto animal. Bruno Kurai, pra onde iremos? Pro nosso, esse aqui é o Hotel do Felipe. É o nosso. É de frente, é praticamente de frente. Esse arquivo de vídeo veio sem som, então vamos tentar dublar o Marcel de acordo com o que a gente acredita que ele disse. Aqui, mas siamês, pá, até pra você. Oh, purê. Ah, ó, armação com os dióxido. Seu barriga tem, eu. Ah, E a arquitetura dinamarquesa aí? Essa bela paisagem de tijolos. Muito boa também. Boa arquitetura. Arquitetura dinamarquesa. Bem bonita, por sinal. E agora vamos entrar no hotel, ó. O Nimbo. Eles estão com as obrinhas aí, né? Estão fazendo aí uns reparos. Eu tô com muito sono e muita fome. Então vamos entrar. No teu quarto? Pode ser. Não filma meu cocô. O vídeo que a gente sempre vai ter que subir aquela escada, tá? Porque agora que a gente chegou no elevador. Animador. É bom que a gente queime um pouquinho das calorias que a gente tá consumindo. Eu sou o único que tô preocupado com isso na viagem, tá? Só pra deixar isso bem claro. É, eu não tô preocupado não, cara. Tô preocupado só em comer mesmo. E temos aqui a suíte principal. Meu Deus do céu! Olha, Dear Felipe. Tem mensagenzinha pra mim ali que eu vi, hein? Olha a minha cama! Jesus amado! Eu não sabia que eu tinha pego um hotel tão chique não, gente. Uou! Olha esse banheiro! Meu Deus! Olha esse homem! Olha esse outro! Aí. Tem que dar muito valor pra uma varandinha, tá? Pena que tá fechado, né? Porque isso aqui é um parque, só que a gente tá no inverno, aí tá fechado. não dá bem, imagina o barulho que eu tenho. Bruno, que isso, Bruno? Ele não consegue ver uva, ele tem que comer. Tá Ele vê vendo? uva, ele come. Olha o teu olho grande. Vê uva, come. Vê Olha uva, teu come. olho grande, ó, tá vendo? Ah, vai nascer um pé de uva. Como é que chama um pé de uva? A uva, o Vero. É um vero. É o Vero, é o instituto que eu criei, pô. Vero. Ele não sabe. É Vieira. Vieira é um peixe. É um molusco. Videira. Videira. Ah! Vieira não é um peixe, é um fruto do mar. Vieira sou eu. Qualquer coisa que tá no mar é peixe. Isso eu concordo muito, tá? Se tá na água, não só no mar, na água. Na água, Quando eu perfeito. tô na banheira, eu sou um peixe. Um barco é um peixe. Um barco, lógico que é um peixe, porra. O que mais seria um barco? Se não um peixe. Exato. Então, ó, vamos esperar nossos amigos chegarem pra gente continuar o Lois 5. Agora eu vou aproveitar isso aqui e eu preciso muito ir ao banheiro. E eu não quero levar vocês comigo. Então, já volto. Sempre que o Felipe termina um take cobrindo a lente com a mão dele, a intenção dele é começar o próximo take tirando a mão da lente para criar uma transição. Faz uns 2 anos que ele nunca lembra de fazer isso no próximo take. Mas agora, finalmente, ele esqueceu de novo. Bom, a gente vai pro nosso primeiro almoço, sendo que são 5 da tarde. O Felipe falou que vai colocar um desafio pra ver quem consegue comer mais sashimi. Não vai não, porque o sashimi é caro pra caralho. Tá maluco? Aliás, eu preciso falar isso pra vocês. Não, isso é surreal, gente. Eu não sei se vocês sabem o quanto o sashimi é caro fora do Brasil. Se você tá no Brasil nesse momento, uma sugestão. Se você come peixe, come sashimi hoje, velho. Come, só comemora. Porque se você viajar pra qualquer lugar do mundo, o sashimi custa o olho do seu bibibi. É muito caro.
Aqui na Dinamarca não é tão caro. A gente tá num lugar, né, um país nórdico, deve ter peixe pra cacete. E eu vou mostrar pra vocês quanto custa. Cadê meu menu? Sashimi, 5 sashimis. 99 coroas dinamarquesas pra 5 sashimi. Meu Deus, não! O que aconteceu, Samantha? Custa. Não, eu botei no canal de adulto sem querer. Tu jura? Sim, mas eu tirei. Como é que você percebeu? Apareceu alguma coisa? Não, apareceu... Não, no seguinte apareceu... Mas o que tá acontecendo aqui? Nem eu deitei na minha cama. É muito boa. Mas eu não deitei ainda, Bruno. Você tá deixando a minha cama com todos os radioativos de você. Eu ainda não deixei. Ai, ele peidou na cama. Não peidei. Para, Bruno! Para! Sai! Olha só o que você tá fazendo. Olha só, você fez encostar o tênis na tua cama. Tênis? Também. Fecha aí, calma aí. Não. Isso foi... Ai, não, Bruno, É que eu tô me sentindo Chapolin quando é esmagado e vira um papelão. Ai, cacete! E antes da gente ir na rua, voltando aqui, eu vou entrar nesse jarro. Ah, mentira. Cabe não. Tá viajando. Não, calma. Para que não cabe. Que isso? Ficar presa, cara. Calma. Se eu entrar tudo, eu vou ficar presa, eu acho, gente. Eu acho que não. Olha, não. Samantha. Peraí, gente, eu acredito nela. Vai ser o motivo mais estapafúrdio. Gente, eu acredito nela. Don't be waste to die. Eu acho que dá pra entrar a Vai cabecinha. mais. Eu Vai. acho. Vai. Aê! Bruno, vamos levar agora. Moleque, Só esse vaso deve ser pesado pra p***. Ah! Vamos ver. Peraí que eu tô presa. isso foi lindo demais, Calma, gente, tá? Pera. Volta. Não! Eu tô... Não, já chega! Tira a mão! Ah! Depois a gente testa melhor. É porque eu tenho pânico de lugar fechado, aí eu inventei que eu ia entrar Boa no ideia. vaso. Boa ideia. Aí. Eu tô bancando uma ali de viking, mas aqui eu virei um gentleman. Tomando um chá de frutas silvestres. Exceto que ele pediu um chá. Ele achou que ia chegar um iced tea de pêssego, tá ligado? Lipton ia chegar pra ele. claro, pô. Aí chegou um chá de camomila Eu tô quente. jantando, chegou um gênio na lâmpada aqui do nada, cara. Quem traz esse chá na O que janta? você tem a dizer sobre isso, Vitor Monteiro? Ele pediu um chá, né, cara? Aí o chá vem quente. É isso. Chegaram nossas entradas dos pratos dinamarqueses. Isso aqui é um combinado de caranguejo com lagosta e tudo. Aí você quebra essa bolinha aqui, ó. Tipo, você faz assim, ó. E aí você usa ela como se fosse um pratinho, tá ligado? Você pega o negócio, bota aqui dentro e joga na boca pra comer. Olha ali, ó. O Bruno vai mostrar aqui, como ó. é que é. Pega aqui o bagulhete aqui. Bagulhete do Trezeguet. Isso, moleque, tá mandando bem. É porque tem um troço esquisito aqui, mano. Tem aquela membrana. Vai. Aí bota aqui assim. E aí vai e manda pra dentro, pô. Geladinho, saboroso, do teu jeito tão gostoso. Pacini tá comendo nabo. Isso aqui, pelo que eu soube ler do cardápio, era um pato e eu sei que tem crutões. O resto não sei o que são. Tem pato aí. Tem pato aqui. Na verdade, é a mesma coisa do Pacini, só que ele pede o que eu peço. É basicamente assim que funciona a nossa visita pela Cadê Europa. o pato? Eu acho que é tipo um presuntinho de pato. Vitor e Samantha comendo uma saladota. Só que a minha tem ovo. E a minha não. Ah, a tua tem um ovinho. A da Samantha não. A minha tem cauliflower. Achou? Aê, moleque! Aí, vou ver se é bom. Nunca comi Não pato. procurem por pênis de pato no Google. A gente descobriu isso nessa viagem. Eu com pato na boca agora, cara. Que é isso? Você não tava? Não. É sério, não procurem real, assim. Foi traumatizante demais. Não procura, tá, Bruno? Pode, dê recado. Gente, olha só. O Bruno é um espírito livre. Então ele faz muitas coisas solo. Não fiquem desesperados, porque a gente nunca vai abandonar o Bruno. Ele nunca vai abandonar a gente. Ele está preso às nossas almas. E nós estamos presos às almas dele. Tem várias aulas. Por que a galera tá... A galera fica soltando que a gente tira foto na Champs-Élysées. Aí surtou. Cadê o Bruno? Não, mas o que aconteceu foi que eles esperaram ir embora poder tirar foto. Isso de fato aconteceu. Tá. Parabéns. Essa parte eu te corto. Ok. É porque eu tinha que comprar coisa ainda e eles estavam cansados de ir pro hotel. O Bruno some de vez em quando, esse é o resumo. E os pratos chegaram. Olha aí que bonitinho o risotinho vegano da Samantha, o meu linguine com caviar e frutos do mar. O Bruno vai comer migalhas. Vamos, Pacini. Foi um belo prato. Pacini, duvido você dar um mordidão nessa cabeça de alho. Na cabeçota do alho? Meter tudo na boca e maciar. Não, tudo é sacanagem. Meu Deus! Eu posso ser a casca, pelo menos?
Embasbacado. O Vitor pediu linguine. Linguine sem Sem caviar. Lula. Ah, sem Lula? Tu não é petista, né, cara? Lagosta você come mesmo? Realmente tô achando esquecendo do meu. Gente, pera aí, cara. Esse moleque acabou de comer um pataco de alho inteiro. Quase que eu virei meu prato. Cara, eu tô muito bolado. Moleque, o Pacini acabou de comer um bagulho de alho inteiro. Mulher. Olha, eu vou falar uma coisa pra vocês, pra qualquer pessoa que esteja planejando vir pra Dinamarca, tá? Eu não sei se vai ser assim em todos os restaurantes, mas parece que sim. A comida é muito cara. Assim, o meu prato foi mais de R$300, pra vocês terem ideia. Acho que todos aqui, menos o prato do Marcel e da Samantha. Eu pedi depois O linguine, né? Então só o da Samantha, que foi o risoto, que foi mais barato. Os outros, irmão, muito caro. Eu já percebi que é tudo na Dinamarca. Porque é um país muito rico, né? Deve ser por isso. O custo de vida é absurdo. Mas é claro que assim, a gente tá comendo num lugar bacana e tal, enfim, mais caro. Mas pelo visto, mesmo quando é barato, o barato é R$70. Barato isso é caro. Eu ainda não vi nada nesse valor, mas tudo bem. É caro mesmo. Então vamos ver se eu volto pro Brasil ainda tendo dinheiro, tá? Lembrando, vire membro pra você ter acesso a todos os conteúdos exclusivos, inclusive um episódio exclusivo pra membros da série Los 5, que vai sair só pra membros. Então se você quiser ser membro, clica aqui embaixo em Seja Membro, faça a sua assinatura, você vai ter o episódio exclusivo de Los 5 pra assistir, tá? Bom, galera, é assustador, tá? Mas o que eu vou mostrar pra vocês? Uma Pepsi custa R$32. 45 coroas dinamarquesas dá R$32 uma Pepsi, tá? A conta total deu isso aqui mais 10% que eu paguei, então deu quase 5.000 coroas, que vai dar aí o quê? Uns R$4.000. Mas esse preço daqui da Pepsi, eu paguei mais caro no hotel lá em Paris. Quanto tava? €10 a lata. Mentira. 10 euros. Eu fui tomar água gelada ontem, tava €10. Eu falei, eu vou tomar essa água. Tava Tomei água €10 quente. a Tomei água na no pia. hotel. Bom, mas tá aqui. Quem quiser estudar os valores das coisas na Dinamarca, nesse hotel, nesse restaurante. Absurdamente caro, mas tudo bem. Valeu a pena, a comida tava maravilhosa. Estamos indo ao mercado, Mercadão de Madureira, aqui da Dinamarca. Aí, tá uma friaca de congelar as bolas maneiro, tá? Olha ali, olha o que tem ali, olha o que tem ali. Não é aqui que a gente vai na Lego, porque a gente tá indo pra cidade do Lego. Então, não vamos aqui, né? Copenhague não é o lugar do Lego. Como é que funciona esse sinal? Não, é de 3.000 fases, sabe? Porque tem de bicicleta, tem pra virar pra um lado, tem pra virar pro outro, tem pra ir pra frente. Nossa, é aquele lá. Gente, aqui é a Times Square dele. Depois de correr pela rua enquanto chove e venta e faz frio, eu descobri que correr é muito pior. Porque o vento fica mais forte na sua cara, a chuva te pega de jeito e você fica ainda mais congelado. Então, ande como um ser humano normal, porque aí você fica mais quentinho. Chegamos. Rema 1000. Vamos comprar coisinhas. Pô, vou te falar, tá bem Engenho Novo isso aqui, tá? Bem onde eu cresci isso aqui, tá? Engenho Novo não deixa nada a desejar pra Dinamarca no quesito mercado de rua. Isso te deixa feliz ou triste? Ah, deixa feliz, porque é iPhone. Quem compra isso? Lendo placas na Dinamarca. O que tá escrito aí? Grátis Baby Star Pack. Best Vores Bad Star Kepa Rema 10.000 DK. Og Affenden Reti Bucken. Isso quer dizer o quê? Siga em frente, seu caminho. Parece que existe uma tradição na Dinamarca. Sextas-feiras, os pais e as crianças enchem o c... de doce. Mas muito. Comem muito doce. E aí eu perguntei, mas como é que o povo então não é, né, mais gordo? Porque doce, açúcar engorda. E aí a resposta da Gabi, que é a nossa expert que mora aqui na Dinamarca, foi: faço a menor ideia. Porque não tem explicação. É alguma coisa. O Pacini falou, é porque é frio e aí queima mais gordura pra sobreviver. O que é uma boa teoria, amigo. Bike. É isso que eu ia falar, eles Agora andam eu de pensei, bicicleta. eles usam muito, fazem muita atividade física. Ah, bicicleta ajuda. Faz sentido isso aí. Você imaginava que na Dinamarca você ia encontrar mortadela? Mentira. Olha, eu não como mortadela, fiquei com vontade de comprar pra experimentar. Não vou, mas fiquei com vontade. Mortadela, escrito mortadela, tá? Com 2 L's, tá errado. Mortandela. Pois é, tá errado, tá faltando Muito N. errado, muito errado. É um absurdo isso, é mortandela. Mais cedo eu falei pra vocês não pesquisarem pênis de pato. Só que ele me encontrou. Pênis de pato é assim, então. Eu nunca mais vou comer, porque isso aqui é o formato de um macarrão, né? Fuzile, eu acho. Nunca mais eu vou comer. E pênis de pato? Vai continuar comendo? Comprando fraldas na Dinamarca. Isso, cara. Mentira. O Pacini já parou de se cagar já.
Cara, desodorante é caro, hein? Você vai comprar esta Eu peguei esse aqui, que baratinho. R$8, que vai ser... Eu não aguento Ao vivo. desodorante, cara. Caraca, mané. Eu não aguento mais. A Samantha não trouxe desodorante. Quem não traz desodorante numa viagem? A gente tá uma semana em Paris, ela usando meu desodorante. Compras finalizadas. Vamos voltar para o hotel. Para o hotel iremos caminhando e assim a gente vai pela rua, Vamos. atenciosamente. Bom, pra finalizar o dia, a gente decidiu vir pra um bar de esporte pra poder ver o jogo do Barcelona e Manchester United. E tá bem lotado, cheio de torcedor. Não sei o que vai dar pra filmar aqui, a gente vai tentar. Mas eu não gosto quando o pessoal olha de cara feia, então vamos ver. Tô aqui, ó, com minha amiga Samantha. Um detalhe impressionante aqui, galera. Tentem contar quantas mulheres aparecem no take. Quantas mulheres tem nesse bar nesse momento? Uma! Eu nunca me vi tão cercado de cueca na minha vida. Ó, aí, uma coisa é certa. A Sam nunca tomou tanto confere na vida dela. Não é não, Samantha? Agora acabou de ser mais um. Eu tava falando com ela, não existe esse equivalente ao contrário, tá ligado? Desculpa a qualidade da imagem, gente. Meu namorado. Quem é seu namorado? Ali? Ah, tá. Não existe um equivalente ao contrário. Um bar onde você entra, você homem entra, e você é o único homem e todas as pessoas são mulheres, tá ligado? Tudo bem que agora atrás de mim tem uma mulher, mas beleza. Amigo? Fala, amigo. Hein? Isso aqui é água com gás. Água com gás? Sim. Saborizada a trigo. Trigo dinamarquês. Trigo dinamarquês, amigo. Quero ver como é que ele vai fechar a noite. Direto da plantação. Marcel só no copinho. Cara, ginger beer. Ginger beer. Agora, detalhe, se eu sou pequeno no Brasil, aqui eu tenho 1,12 m. Eu vou explicar isso. Primeira coisa, descobri a tal da ginger beer. Estou apaixonado. Descobri uma paixão na minha vida. Não bebam, tá? Não bebam. Eu estou bebendo ginger beer sem álcool, mas descobri uma paixão na minha vida. Segunda coisa, Marcel é baixo, todo mundo sabe. Na Dinamarca é brincadeira, amigo. Sabe por quê? Na Dinamarca eu sou baixo. Então assim, é surreal. Qual é a média da altura aqui mesmo? Não sei, mas é tipo, aqui é papo de 1,79. É papo da média da altura do dinamarquês, 1,80, que é a minha altura. Ou seja, aqui eu sou uma média, eu sou uma altura normal. Os caras têm, muitos deles 1,90 m aqui. A média da altura da Dinamarca é 1,82 m. Sério? 1,82 m? É mesmo. Eu sou baixo na Dinamarca. Então eu tô me sentindo baixo. Imagina como o Marcelo está se sentindo. Você vê que aqui, ó, eu filmando a minha cara quando eu viro pro lado. Que foi, Sam? Se for lugar marcado, meu namorado saiu, levou o casaco. Se ele foi só tipo fumar e voltar, ele vai puxar assunto comigo, porque eu sentei no lugar dele. Caraca, tática de guerra de Samantha, tá? Maravilhosa a tática dela. O que foi? Ela sentou no lugar do cara. Quando ele voltar, se ele quiser sentar ali, ele vai ter que falar com ela. E aí ela fala, tem pedágio. Um beijo na boca. Não, vou falar desculpa. E tira a roupa. Tá no intervalo do jogo, tá? Tá 1-0 Barcelona. E vamos ver como é que vai terminar isso. E é isso, terminou a dublagem já. A gente só não cortou ainda pra vocês poderem contemplar a crise existencial que o Pacini claramente tá tendo. Mais um gol de brasileiro, Antony Marcel chora nesse momento porque torce pro Barcelona e eu torço mais pro Manchester United. Estamos ganhando! Fala, Samantha! Gol do meu namorado Antony! Ah, é verdade. A Samantha diz que o Antony tem um molho. E agora eu descobri a cerveja de maçã. Essa daí acabou. Já era. A Samantha acabou. Depois dela falar isso da cerveja de maçã, ela acabou. Agora, alguém lê aquela placa ali. Dragor Schosner. Quer dizer que tem Wi-Fi no bar. É mais ou menos Tauer Yarna. Yarna significa canto, e Tauer é uma cidade que fica a 12 km de Copenhague e é um dos destinos dos LOE5 no próximo episódio. Tauer Yarna é meio que canto de Tauer, ou cantinho de Tauer. O Google Maps diz que é um imobiliário ou algo assim, mas não tá claro. Olha o gol! Não é gol, cara, é mul. É mole. Samantha vai ter que correr rapidinho. Por quê? Eu tô namorando de novo. Ah, toda hora a Samantha encontra um namorado Eu novo. namoro à distância, vai se aproximar. Cadê o Vitor? Me preparando pra ficar quentinho. Tô botando aqui a cobertura, que eu tô quentinho agora. Ih, o Marcel saiu correndo no meio da rua. Tá um frio muito forte aqui, né? Pelo amor de Deus, Pacini, toda vez que passa um vento, congela tudo. O Bruno não veio, galera, porque o Bruno estava em uma situação catastrófica de cansaço. E a gente super entende porque o Bruno não se interessa por futebol. Teria sido horrível pra ele, porque a gente ficou em pé durante 2 horas
vendo o jogo, tá ligado? O Bruno... A gente gosta de futebol, já foi cansativo. Imagina pro Bruno, ele teria odiado. Então a gente deu esse descanso pra ele, pra amanhã ele tá bem, porque amanhã a gente acorda cedo pra ir pras florestas dinamarquesas. Vocês vão acompanhar a gente nas florestas da Dinamarca. Florestas. Nós vamos caçar trolls nas florestas. E olha o chão. Tá friozinho, friozinho. É, que o Vitor tá igual o Among Us. Meu Deus do céu, tudo coberto. Esse primeiro vídeo a gente fez inteiro sem lapela. A partir de amanhã, a gente vai ter lapela. A gente vai investir... Corre. Ah, corri. I'm sorry. Corre. A mulher da bicicleta. Aqui, tu viu que eu tô comendo sirigueijo? Cadê a Pacini? E é. Sirigueijo. O Pacini 4 ficou. dias depois. Então, quase fomos atropelados. Quase causamos um acidente com a bicicleta. E como eu ia dizendo, amanhã a gente vai estar com um som melhor pra gravar pra vocês. Eu tô muito fora de forma, mano. Tem algum relógio, esta toca de 1 em 1 hora. E eu tô preocupado que vai tocar durante a madrugada e dá pra ouvir dentro do meu quarto. Eu espero que esta pare meia-noite. Eu espero. Pera aí, antes de finalizar, a gente decidiu vir aqui no 7-Eleven pra comer. Essa criatura ali, o que é? Ó, olha o nomezinho. Cocô Stop. Ah, o que é Aquilo isso? ali é uma rolha pra parar de cagar. É remedinho. Inclusive, a gente tá precisando esses dias na França, tá? Cara, nem fala. Que eles pararam. Cocô Stop, você come e para de cagar. Que maneiro, cara. E tem o Bananbrod. Banana... Banana é tudo irmão. É tudo irmão das bananas, tá ligado? E tem a banana citromane também ali. Caraca, tá bonito isso aqui, tá? Olha, a gente tá com fome, gente. A gente vai pegar uns bagulho pra comer e vai levar pro hotel. A Samantha está levemente alcoolizada. Nari, alcoolizado. Ah, existe. E tem o muffin contrário. Esse é pra Kager. Esse é pra... Cada um tem um problema diferente na vida, né, cara? Achei legal. For those of you who don't speak Portuguese and are watching with the English subtitles, which are available here, a word of warning. These 5 make puns sometimes. Those puns are very, very difficult to translate, and most of them are unfathomably dog shit. Whenever they can't be translated, the subtitles will explain what the pun was, so you too can appreciate their terribleness. Fomos além, e além de comprarmos comida lá, a gente também veio no McDonald's dinamarquês pra provar os bagulhos do McDonald's dinamarquês e levar pro hotel pra comer, tá? Então eu pedi o sanduíche vegetariano pra mim, um vegano pra Samantha e um muito diferentão pra eles experimentarem também. Tá animada, amiga? Ela ia falar de dinamarquês, né? Ela falou Tá. Gente, eu tô muito impressionado que o McDonald's daqui da Dinamarca, a comida desce do céu. Ela vai descer ali, ó. Eu tô ansioso pra nossa comida dele. Nossa, é a próxima. Que ali, ó. Para de me morder, Samantha. É 0,88, é a próxima. Ali. Que bom. Pimba. Ok. Não é o nosso. Eu tô muito maravilhado com algo tão idiota. Ó, a vida noturna da Dinamarca dá um pau em muito lugar, tá? São 20 pra meia-noite, os pubs todos abertos. Quinta-feira, não é fim de semana, a galera reunida na rua. Pera aí, vamos voltar para vocês poderem apreciar o contraste. Ó, chegamos, já estamos aqui com o nosso sanduíche vegetariano e o vegano da Sam. E também essas bolinhas de queijo aqui que a Sam não pode comer, mas eu fiquei curioso. E chegou um diferentão aqui, ó, um exótico. Mostra aí o diferentão. É um McVicken. Não é não, mas... Imagina, moleque, Mac Seria irado, tá? Seria maneiro. Olha, É o quase cheiro é bom demais, tá? Não é esse. Nossa, cheiro bom mesmo. Ó, oxi. Ó, pizzão. Vou provar aqui, ó, o... Puta que pariu. De bom? Muito bom. Pô, vocês já estão comendo, calma aí, nem botei a mesa direito ainda. O Passinho tá botando a mesa. Pô, faz um negócio bonitinho aqui pra gente. Delícia. Uma bolinha de queijo normal. Não, é muito gordona, ó. Nossa, muito bom, cara. Gordona. Gente, por que vocês compraram tanta pizza assim? Meu Deus! É porque a gente não ia no Mac, né? Inventado. É, tem uma pimentinha no fim. Tu provou já, Sam? Não, ainda não, tô esperando você. Vamos lá, vamos provar. Horrível. É mesmo? Aí, mas ruim demais. É ruim, assim, pra ser ruim tem que melhorar. Ruim demais. É, meio fraco, meio fraco. Tem gosto de ervilha. A carne vegetariana deles não é boa, não. Desculpa, Dinamarca. Nisso vocês falharam. Deixa eu filmar meus amigos agora. Moleque, sabe que lembra? Aquele hambúrguer lá daquela rua. Daquela rua?
Lembra Rio das Ostras isso aqui. Essa rua mesmo, pô, lembra? É de beterraba que isso aqui. É mequerraba. Mequerraba. Eu ia falar. Prova tua pizza agora, cara. Pô, E aí? Pizza. Boa. ah, parabéns, Dinamarca. Parabéns. Samanta, ainda bem. Quase fazer pizza. Ainda bem que a Samanta também comprou um croissant vegano. Tá com mau gosto de remédio. Remédio? Evita o hambúrguer vegano, vegetariano, que é meio... Essa bolinha de queijo! Isso aqui é pra vocês ficarem felizes. Esse primeiro episódio não tem lei, é só a gente... primeiro dia, tá ligado? E pra vocês ficarem bem contentes que Los 5 começou! É Los 5 Dinamarca, Copenhague, vai ter mais cidade, vai ter Billund, vai ter Kolding, vai ter uma porrada de lugar lá. Com vocês, segunda temporada de Los 5! Claramente é uma floresta onde alguém vai morrer. Eu tô preso em algum lugar. Ou pode significar Fátima. Todos contra Felipe. E ontem eu falei pra vocês que estava gelado, o que tá gelado agora já instalou 99 trolls ao redor do mundo. Tá? Eu sou um Pena de ganso. Trolls comem ganso. Essa fruta é muito nutritiva. Acho que era uma pinha. Isso aqui claramente vai infectar a humanidade e gerar o apocalipse zumbi do The Last of Us. Bruno, tu peidou. Foi o Vitor. Que é isso? Foi o Bruno. Tô com os ouvidos atentos, mas a única coisa que eu ouço... Peidei.